Tá começando mais um vídeo aqui do canal Coragem na Bagagem. Eu sou a Iris. Eu sou o Joey. E a gente tá viajando de bicicleta por esse Brasilzão aí, muito em breve pelo mundo. E agora a gente tá em Recife, capital do Pernambuco. E a gente vai dar um rolê de bicicleta por aqui, para conhecer um pouquinho mais a cidade e te mostrar. A gente vai ter a companhia da Laúça Tour, que na verdade quem vai estar nos guiando aí por esse roteiro por dentro de Recife, porque a gente também não conhece Recife. Então bora pedalar? Então, a gente está na zona sul do Recife e aqui são 3 bairros predominantes, né? Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa. A gente vai começar aqui em Boa Viagem, vai fazer uma parada no Pina, depois a gente segue para Brasília Teimosa, que é onde eu estou bem interessado de mostrar para vocês, porque esse contraste é brutal assim entre Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa. E aí a gente continua, a gente vai pedalar pelos Arrecife, né? Porque tem uma estrada. E a gente vai até o Parque de Esculturas Francisco Brenan, onde a gente vai fazer uma parada e aí de lá a gente vai atravessar de barquinho, a gente vai botar as bicicletas numa baiteira, que é o nome do barquinho que a gente chama aqui, vai fazer a travessia e vai chegar no bairro do Recife, que é mais conhecido como Recife Antigo, e a gente finaliza o rolê lá. A gente tá saindo aqui agora de Boa Viagem, que é esse bairro aqui, ó, todinho de prédios, um bairro residencial e a parte mais elitizada aqui da cidade, da zona sul aqui do Recife. E devido a essa quantidade de prédios e residenciais na beira da praia, não houve a possibilidade de construção de comércio, então não tem restaurante, não tem barzinho aqui na zona sul para quem vem pra praia e eventualmente gostaria de comer ou curtir olhando o mar. E agora a gente segue pro bairro Pina. Nós estamos no Pina, a gente não está mais em Boa Viagem. Pode não parecer, e é isso mesmo, né? É muito parecido um canto do outro, então você nem nota, eita, cheguei no Pina, e se alguém não falar, você não sabe que você está no Pina. O ambiente, a geografia é muito parecida. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem 8 quilômetros de orla da Zona Sul, 6 quilômetros é exatamente Boa Viagem. O resto é o Pina e Brasília Teimosa. A gente faz essa parada aqui muito para falar sobre o desenvolvimento urbano daqui da Zona Sul, que começou na década de 80, 90. Então até antes disso as pessoas vinham para cá só para veranear. Eram casas de praia, né, a rigor, que tinham aqui na avenida, e as pessoas vinham passar o final de semana, passar um feriado, né, passar alguns dias com a família. Os prédios que vocês estão vendo são dos anos 80 para cá, né? E aí, por exemplo, esse prédio aqui na frente da gente é de 1954 e os apartamentos aqui eles são grandes, porque quando as famílias viajavam naquela época, a família hoje é 2, 3 pessoas, no máximo 4 e olhe lá. Naquela época, quando você viajava, era com tio, primo, com a família inteira, então era 7, 8 pessoas. E esse prédio aqui, na real, ele foi cenário de um filme chamado Aquários. É um filme de Kleber Mendonça Filho, que é um diretor pernambucano. E o mote do filme é justamente o pano de fundo é a especulação imobiliária. É uma última pessoa que mora aqui nesse prédio, que no filme chama-se Aquários, né, na ficção, mas o nome real dele é Oceania. E aí tem uma fofoca no meio dessa história. Quando o Kleber ele estava se preparando para fazer as filmagens do filme, o plano B foi esse, porque o plano A era um outro prédio que a gente já passou e que descaracterizou, porque a construtora comprou, fez exatamente o que Kleber denuncia no filme. A construtora começou a destruir o prédio, mas a prefeitura deu com os ombros, né? Indeferiu o processo de tombamento, autorizou a construção e hoje em dia ele está sendo finalizado. É um prédio de 30 e poucos andares. Isso aqui que vocês estão vendo, esse mural, onde tem essa piscininha natural aqui, também tinha esse contraste de ter as palafitas. Então Brasília Teimosa era tomada por isso aqui. A gente vai chegar exatamente onde está essa piscininha aqui. Hoje a gente não tem mais essas palafitas e eu vou explicar exatamente essa história para vocês. E essa frase aqui em cima, daqui não sai, daqui ninguém me tira, ela representa muito bem essa luta de resistência da comunidade.
E é isso que eu vou contar pra vocês. A gente vai dobrar aqui à direita, vai voltar na ordem, a gente vai chegar exatamente onde tá essa piscininha, beleza? A gente já tá em Brasília Teimosa, como vocês puderem perceber, na hora que a gente entrar naquela rua muda tudo, principalmente o cenário. Lá a gente consegue ver nitidamente, claramente, a verticalização da Zona Sul, do lado de lá. E aqui, no máximo que você vê são 2 ou 3 andares. E isso por si só já é essa grande diferença que a gente tem entre Brasília Teimosa e entre o Pina e Boa Viagem. E por que isso, Rodrigo? Por que o nome Brasília Teimosa? A gente vai até os anos 40, tá? 1940, quando tinha uma galera morando exatamente nos fundos do Pina, tá? Onde a gente parou, atrás tem um braço morto do Rio Capibaribe, que era onde as pessoas vindas da Zona Mata Pernambucana passaram a morar. Então eram pescadores e agricultores. Tá? A galera tava lá de boa, vivendo a vida, e aí chega uma galera com um papel na mão, dizendo, então gente, esse papel aqui quer dizer que isso aqui é nosso, vocês vão ter que ir embora. E a turma disse, para onde a gente vai? E aí aqui onde a gente tá, era um imenso areal. Se você olhar de cima pelo Google Maps, você vai ver que a área de Brasília Teimosa é um triângulo. Então nesse triângulo, do lado direito, é exatamente o Oceano Atlântico, e aqui atrás é o rio, tá? É a bacia do Pina, massa? Então nesse triângulo, hoje, existem entre 11 e 12 mil pessoas morando aqui. E aí, na época, as pessoas vieram pra cá porque era esse areal, tinha um monte de coqueiro, a turma, não, vamos botar as barracas ali. E aí a prefeitura não curtiu muito essa história, mandou a polícia vir pra cá pra justamente derrubar esses barracos. E aí a polícia veio, derrubou os barracos, as pessoas, beleza, realmente não tem pra onde a gente ir, esperaram a polícia ir embora para montar justamente o que sobrou, né, da primeira derrubada, montar os barracos de novo. E assim aconteceu durante outras várias vezes, durante algumas décadas. Até que a gente chega no final da década de 50, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil, e aí alguns pescadores aqui decidem ir até a posse do presidente. Sendo que a grande história, o pulo do gato dessa galera, é que eles resolveram fazer essa travessia de jangada. Eles saíram daqui, de jangada, sem motor nenhum, e foram até o Rio de Janeiro, até o Palácio do Catete. Porque naquela época não existia o governo federal, né? Brasília foi um projeto de Juscelino Kubitschek, e aí a sede do governo federal era no Palácio do Catete, ali na Marina da Glória. E aí a grande sacada também dos caras é que eles enviaram um release, né, dizendo para a mídia nacional, dizendo que eles iam fazer essa travessia para chamar a atenção do então novo presidente Juscelino Kubitschek. E aí a mídia, no momento que eles saem daqui, já faz o papel de espalhar essa notícia pelo Brasil inteiro. Então essa notícia chega a Juscelino Kubitschek, ele se sensibiliza. Então quando os pescadores chegam no Rio de Janeiro após 35 dias de travessia no mar, eles são recebidos por Juscelino Kubitschek. E um dos desdobramentos dessa história, dessa empreitada que eles fizeram, né, foi que Brasília Teimosa virou uma das primeiras ZEIs do Brasil. E o que é uma ZEI, Rodrigo? É uma zona especial de interesse social. Foi uma lei criada justamente para proteger essa galera que está em vulnerabilidade social e habitação. Então, a rigor, aqui em Brasília Teimosa não se pode construir prédios, não só porque a galera é boazinha, porque ninguém vai vender a área, é por força de lei. Então as pessoas não podem fazer isso. Aí eu vou lembrar vocês daquele mural. Lembra daquele mural? A piscininha era exatamente essa aqui. Então desse lado direito de vocês, o que existia até o outro lado onde a gente vai pedalar era palafita. Não existia essa avenida só existe há 20 anos. Depois que ela foi feita, a prefeitura deu o nome a ela de Brasília, Avenida Brasília Formosa. E aí aconteceu um movimento de aproveitar e mudar o nome do bairro para Brasília Formosa. Aí quem é da geração da luta, da resistência, bateu o pé e disse, nada disso. Vocês querem botar o nome da Avenida Brasília Formosa na avenida? Beleza, mas o bairro vai continuar com Brasília Teimosa. E é assim, eles conseguiram que o bairro não mudasse para Brasília Teimosa, então a avenida continua com o nome de Brasília Formosa e o bairro continua com o nome de Brasília Formosa, de Brasília Teimosa. Porque também, se não fosse isso, eu não estaria contando essa história. Ninguém ia... Por que Brasília Teimosa? Existe um bairro no Recife com o nome Brasília Teimosa. Qual é a história dessa história, dessa galera? Brasília, por conta da travessia, e Teimosa justamente pela teimosia da galera não sair, mesmo quando a força policial do município chegou aqui para tirar essa galera. A gente não tinha acesso a Brasília Teimosa.
E aí é por isso que hoje, a maioria dos recifenses, se vocês dissessem que vocês vinham pra cá, a galera ia dizer, tu é doido? Tu é louco de ir pra lá, velho, tu vai ser assaltado, não sei o que, lá, droga e não sei o que. E não é. Aqui é uma vila ainda a rigor de pescadores e pescadoras, né? Então tem muito restaurante, a gastronomia daqui é maravilhosa. E aí, tanto é que essa colônia de pescadores, esse muro azul que vocês estão vendo, é da colônia de pescadores, que é a mais antiga do Brasil. Fez 100 anos em 2020, né? Não tem como apagar essa memória. E Brasília Teimosa é esse pedaço do Recife. Vocês vão ver agora, a partir de agora, imagens maravilhosas, como justamente essa piscininha e esses arrecifes que vocês estão vendo são naturais. Tá? E a nossa próxima parada vai ser justamente no Mirante, onde a gente vai conseguir ver toda essa extensão dos arrecifes, piscininhas naturais. Às vezes a gente vê tartaruga de 200, 300 quilos. Então as grandes a gente vê claramente ela inteira assim, uma coisa linda. E a gente está saindo agora aqui desse mirante para poder ir para a área de esculturas do Brenan. E gente, antes de vir para Recife já há algum tempo que eu tinha visto as obras de Brenan e eu ouvi falar que são como se fossem em formatos fálicos, entendeu? Então assim, já ouvi muito falar das picas de Brenan. Se você procurar na internet você vai encontrar e, né, realmente tem esse formato e a gente está indo para lá agora. Eu tô muito feliz porque eu queria muito ver essas obras de arte. A gente chegou no Parque de Esculturas Francisco Brenan. Aqui no Recife, a gente tem a família Brenan, que é muito rica, conhecida, e destacam-se dois Brenans, o Ricardo Brenan e o Francisco Brenan. O Ricardo Brenan, ele foi um empresário rico e que ele acumulava, ele colecionava coisas. E aí o Francisco Brenan, que é o artista da família, né, mais conhecido pelo menos, ele é pintor, escultor, desenhista, mas ele é muito mais conhecido pela escultura que ele fazia com cerâmica, né? Então, pelo ceramista que ele foi. E aí a gente chega em 98, quando a Prefeitura do Recife quis fazer uma homenagem aos 500 anos do Brasil. A Prefeitura fez um projeto e queria que Francisco Brenan executasse esse projeto. E aí fez a reunião com o Brenan, e aí Brenan olhou o projeto, adorou tanto o projeto, que Brenan disse, ó galera, vocês não vão precisar nem me pagar, porque eu vou fazer esse projeto gratuito e vou fazer a doação do projeto inteiro para a cidade do Recife. E aí, Brenan achou o projeto tão legal que, além de não cobrar nada, o que seriam apenas 10 esculturas, Brenan fez mais de 90 esculturas, né? Então isso que vocês estão vendo hoje é uma doação de Francisco Brenan para a cidade do Recife. E aí tem uma fofoca. E quando o Brenan fez o projeto e voltou o projeto para a prefeitura analisar, a então primeira-dama na época olhou o projeto e disse, massa, mas isso aqui não vai ser possível você fazer. E aí o que não era possível de fazer, o que ela disse que não queria na cidade, era justamente a coluna de cristal, que é essa coluna de 32 metros de altura. Porque para ela, que era conservadora, era um pênis. E aí, no final das contas, essa história chegou no ouvido de um jornalista e o jornalista achou por bem colocar na coluna dele do jornal. No outro dia, que todo mundo leu a notícia, se tivesse meme naquela época, seria o meme da cidade, porque todo mundo ficou sabendo dessa história. Eu estou contando para vocês justamente pelo alcance que essa história tomou. E aí tem mais. Quando o prefeito soube dessa história, ele tomou as dores da primeira-dama e no outro dia ele invadiu a redação do jornal para tomar satisfação com o jornalista que tinha colocado isso na coluna. O grande problema dessa invasão, que já é ruim,
foi porque ele foi lá com a arma na cintura. E aí quando a gente fala do coronelismo aqui no Nordeste, é isso que a gente tem. Há 20 anos atrás, gente. Não foi nos anos 40, 50, na época do cangaço, não. Foi agora. Um prefeito de uma cidade entrou armado dentro de uma redação de jornal. E aí, se você hoje perguntar para 10 recifenses qual é o nome dessa coluna de cristal, ninguém vai dizer que é a coluna de cristal. Todo mundo vai dizer que... Você está falando do quê? Da Pica de Brenan? Pica de Brenan ou ainda Bilola de Brenan ou Pitoca de Brenan, que é o lúdico, né? Ou rola. Mas Pitoca e Bilola são os lúdicos, né? Quando tem um bebezinho, a Bilolinha! Então é isso, né? E aí hoje é um grande meme da cidade, né? Tipo, quando a gente começa a ter verão, a galera faz a coluna mole. Quando começa frio, faz ela dura. Quando foi na época da pandemia, botaram a seringa aqui, sabe? Enfim... Na época da história da NASA aí, da SpaceX, fizeram ela saindo, decolando. Enfim, velho. É isso. É essa coisa afetiva da cidade. Essas esculturas aqui são todas feitas de cerâmica e de bronze. E, infelizmente, muitas delas foram roubadas já no início, quando colocaram assim, tipo, aqui tinham portas de bronze, tinha uma super escultura dessa serpente aqui, ó. Aqui na frente, que pesava 2 toneladas e roubaram também. E aí depois de uma movimentação popular e da mídia, a prefeitura se movimentou para poder refazer e colocar as esculturas novamente aqui. Agora a gente vai fazer a travessia de barco lá pro outro lado, que já é o Marco Zero famoso por aqui, onde tem várias construções antigas e pontos turísticos e um monte de coisa interessante que a gente vai visitar. Essa praça, ela não era assim, tá? Ela mudou na década de 90 porque a Prefeitura do Recife fez dessa praça aqui uma praça de eventos, tá? Mas era uma praça com árvore, com banquinho, uma praça normal, beleza? Quando a Prefeitura mudou na década de 90, foi exatamente por conta de um projeto maior que ele chamava de Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife. Foi esse o mote da nossa megalomania, né? E aí essa praça, por exemplo, se você olhar no Google Maps, ela parece uma mão. Aqui é onde a gente está e as ruas são exatamente os dedos, porque foi um projeto inspirado no Arco do Triunfo, na França. Isso são os ecos, né, da arquitetura francesa no início do século XX. E essa obra aqui aconteceu no início do século XX, 1905, 1910, que foi quando o prefeito queria modernizar a cidade do Recife, e para ele modernizar era destruir tudo que era antigo. Então algumas fotos dessa época mostram esse bairro completamente destruído, porque ele destruiu tudo que era antigo. Então quando a gente fala, por exemplo, que esses edifícios que vocês estão vendo aqui no entorno dessa praça são novos, é claro, levando em relação que o Recife tem 485 anos. Isso aqui é obra de 120 anos atrás. Se você olhar esse amarelo aqui que está atrás da gente, é a Caixa Cultural hoje em dia. Mas quando ele foi feito para ser a Bolsa de Valores de Pernambuco e da Paraíba. Esse aqui do lado é a Associação Comercial de Pernambuco. E recentemente eles abriram para visitação, porque é um prédio lindíssimo, tem um monte de vitral aí dentro, é bem bonito, é bem bacana. Aquele ali que tem só uma guaritinha, uma torrezinha, ele foi o London Bank, e aí depois o Santander comprou, passou um tempo sendo Santander Cultural, e aí recentemente está em reforma, e eu não sei ainda o que é que vai ser, mas brevemente vai estar em funcionamento. E aqui do lado a gente tem o Centro de Artesanato de Pernambuco, que é gratuita a entrada, e você vai ver um pouco do artesanato do estado inteiro aqui dentro. O que eu quero mostrar para vocês é esse mapinha aqui, ó. Esse mapa é da época dos holandeses, tá? E aí é onde agora eu vou resumir os 485 anos de história, principalmente do período colonial do Recife, aqui em Pernambuco.
Os portugueses chegaram aqui pelo Recife, por onde a gente está, beleza? Sendo que para os portugueses, quando eles olhavam para o norte, existia uma colina. Para os portugueses, naquela época, fazia sentido eles irem defender a cidade no morro, porque toda a estratégia de defesa lusitana naquela época era em cima de um morro. Então aqui no Recife eles deixaram uma vilinha pequena e eles foram para Olinda, onde fizeram todo o desenvolvimento urbano. E eles conseguiam fazer essa ligação com o Recife por conta desse istmo, desse caminho de areia que ligava o Recife até Olinda, beleza? E esse muro ele era de pedra justamente porque esse lado é onde fica o mar. E aqui do lado direito era um muro feito de areia e de madeira, porque era exatamente a parte do rio. Então, se vocês olharem esse desenho, essa geografia, tudo isso aqui, gente, foi aterrado. Então ali, aquela esquina ali onde aquela galera tá, não existia. Foi tudo aterrado e assim hoje existe casas e etc. Tá? Então esse bairro do Recife, que a gente chama de Recife Antigo, é isso aqui, ó. E é por isso que a gente diz que o bairro do Recife é uma ilha artificial, mas é uma ilha, tá? Tanto é que hoje em dia a gente tem uma ponte aqui, outra ponte aqui, outra ponte aqui e tem mais uma ponte aqui. Quando os portugueses estavam aqui, os holandeses chegam e conquistam Pernambuco, beleza? Expulsam os portugueses. Os holandeses tinham uma estratégia de defesa completamente distinta dos portugueses, porque a Holanda é conhecida como os Países Baixos. Então tudo lá é plano, com rio, com mangue e com lama, exatamente igual à geografia do Recife. Então para os batavos, para os holandeses, fazia muito mais sentido ficar em Recife do que ficar em Olinda. Então o que é que os holandeses fazem quando chegam aqui? Queimam e destroem a Olinda inteira e vêm todos para cá para o Recife. E aí a gente tem uma transferência da capital, que era Olinda, para o Recife. E aí a vida holandesa se empenhou em fazer um desenvolvimento urbano no Recife, porque os holandeses já entendiam que para desenvolver um lugar você precisava investir dinheiro. Então essa é a grande diferença dos portugueses da invasão holandesa, porque os portugueses só queriam tirar. Não que os holandeses fossem bonzinhos, os holandeses também tiravam muito, mas eles minimamente entendiam que para ser uma cidade atraente eles têm que fazer investimentos de dinheiro. Importante também falar que os holandeses só passaram 25 anos aqui em Pernambuco. Dos 485 anos de história, 25, muito breve, foi o período holandês aqui. Mas foi um período de intenso desenvolvimento urbano, com a chegada principalmente do Conde Maurício Nassau, que dos 25 anos, ele passou 8 anos à frente da gestão aqui do Recife. E foi na época dele que a gente teve os maiores avanços urbanísticos. Por exemplo, a primeira ponte construída no Brasil foi aqui no Recife, justamente na gestão de Maurício Nassau. Vou aqui e aproveitar essa sombrinha. A gente já pedalou 7 km, tá? Pra vocês terem uma ideia de distância. Aqui a gente chegou na Praça da República e vale pontuar que ela também é um projeto de Roberto Buller Marx, tá? Tanto a Praça da República como o jardim que está aqui atrás do Palácio do Governo, que é onde o nosso governador trabalha. Então aqui é a sede do governo do estado e aqui do lado direito, esse prédio Salmão é o Teatro Santa Isabel, que ele sim tem mais de 170 anos, ele é cuidado pela Prefeitura do Recife e todo dia, acho que só segunda que ele é fechado, mas de terça a domingo sempre tem alguma coisa acontecendo no teatro. O baobá, gente, é uma árvore africana e a gente tem aqui em Pernambuco por conta justamente de todo esse movimento do tráfico de pessoas escravizadas. Como os africanos tomam o baobá como árvore sagrada, quando eles vieram para cá, eles traziam, algumas pessoas falam que eles traziam no cabelo e outras pessoas dizem que eles traziam no lugar de alguns dentes. Eles tiravam um dente e botavam a semente para poder trazer para cá, né, porque eles não podiam. E aí vale falar que Pernambuco é o lugar que mais tem baobá hoje no mundo, fora do continente africano. Fala-se que a semente do baobá, a fruta do baobá é afrodisíaca. Muita gente faz pó. Teve uma turista aqui de São Paulo que morou em Angola, que ela disse que a galera vende sacolé de suco de baobá no Sinal, lá em Angola. De tão docinho que é. E isso a gente vê mesmo, porque quando a flor abre, cara, o que não falta é abelha no entorno da flor.
Nem que a gente tomou água de coco. De que depende? Depende. Diga aí. Olha aí, Damião vai levar nós para dar rolê de barco.